Olá, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amados irmãos, eu vim hoje trazer uma palavra aqui para que nós possamos refletir numa coisa muito importante, que talvez nós ainda não pensamos nisso. Muitas vezes, alguns de vocês podem já ter se dado conta disso, outros não. Eu demorei para cair essa ficha, eu demorei para ter esse entendimento, né? Mas essa palavra que o Senhor nos ministrou no nosso coração hoje, eu queria começá-la, né, com uma oração, né? Agradecendo ao Senhor por estarmos vivos, por estarmos respirando, né? Por o Senhor ter cuidado de nós até no dia de hoje, né? E pedir ao Senhor que venha usar os nossos lábios, né? Usar os meus lábios, para que eu possa tá conseguindo interpretar esse texto da forma que o Senhor quer que nós possamos entender. Que possamos entender o que o Senhor venha nos ministrar, né? Nesse dia chamado hoje. Queridos, hoje eu venho trazer uma palavra que está no livro de Ezequiel 34:11, né? Onde o Senhor fala o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Né, onde ele fala do amor dele por nós. Eu vou fazer uma oração, né, pedir ao Senhor que nos fortifique, que nos fortaleça espiritualmente, que nos conduza, né, a que consigamos chegar no objetivo que nós buscamos nessa ministração, né? Ó bondoso Deus, poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos, pelo teu imenso amor por nós. Te agradecer pelo teu Espírito estar sempre nos conduzindo águas tranquilas, sempre nos conduzindo a fazermos o que é melhor nessa terra. Senhor Deus, nós te pedimos que venha trazer, Pai, o seu desejo através dessa ministração para o coração de cada um dos seus filhos que tiver o privilégio de estar vendo essa ministração hoje. Essa palavra que vem diretamente do seu trono. Nós somos gratos pela oportunidade de conhecer as Escrituras, de conhecer o teu Evangelho, pela oportunidade de podermos ter acesso às Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E no nome de Jesus Cristo nós deixamos essa oração, pedindo que o Senhor nos conduza nessa ministração. Amém. Amados, eu quero dizer para vocês que Deus buscará, Ele vai atrás, Ele procurará o seu cônjuge e o trará até você. E o trará de volta para casa. Deus se encarrega de fazer o papel de buscar o seu cônjuge, de buscar a sua esposa, de buscar o seu marido que estão espalhados, né, por aí, que o pecado levou. O nosso Senhor, Ele tem tanto prazer em salvar a alma do seu cônjuge, quanto Ele tem o prazer de salvar a sua alma. A sua alma e a alma do seu cônjuge têm o mesmo valor para Deus. Apenas Ele permitiu que você viesse para o deserto e não seu cônjuge, que eu viesse e não meu cônjuge, porque Deus sabe que nós temos mais estrutura, mais bagagem espiritual, nós temos mais facilidade de que entre as coisas do Senhor no nosso coração. Mas no tempo certo Deus buscará também e Ele vai fazer conta de cada ovelha. Né? Ele vai fazer conta de todas, né? Deus buscará o seu cônjuge, né, que foi levado pelo adultério, né, pelas mulheres estranhas, pelo homem estranho. Deus vai trazê-los de volta, né, para sua casa, de volta aos seus lares, às suas famílias, né? E fará tudo diferente. E enquanto esse tempo de deserto a gente está passando por muitas lutas, é porque o Senhor está nos preparando, está preparando o terreno, para que dias vindouros possamos desfrutar dos frutos que nós estamos plantando agora. Nós estamos plantando, né, buscando no Senhor a possibilidade de dias melhores, que nós aprendemos através desse deserto que estamos passando, que existe vida após essa tempestade, que existe vida após esse deserto, que lá na frente vai ter uma abundância, vai ter um oásis e nós vamos poder descansar ao lado do nosso cônjuge, né? Porque o Senhor tem uma promessa. Se o Senhor nos fez uma promessa, Ele é Deus para cumprir. Porque Deus não é homem para que se arrependa
e nem filho de homem, né, para que minta. Então, Deus dará condições, né, para a gente desfrutar dos momentos, né, de bonâncias, né, onde as nossas condições não só espirituais, emocionais, né, que Ele está mudando, né, Ele está trabalhando no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso espiritual, né, está trabalhando no nosso material, que Deus está abrindo os nossos olhos, abrindo as nossas mentes, para que possamos trabalhar em todos os aspectos, tanto trabalhar materialmente, né, para buscar dias melhores, né, uma vida melhor para a gente, para nossa família, quanto também para trabalhando espiritualmente, né, buscando a reforma íntima das nossas almas, do nosso caráter, né, mudando tudo em nós, a nossa opinião, né, que a gente tinha uma opinião formada, era daquele jeito, porque foi aquilo que aprendemos, mas o Senhor nos molda e nos muda e nos transforma em novas criaturas. Que a partir do momento que nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, não somos mais a velha criatura, somos novas criaturas no Senhor Jesus. E esses frutos da nova criatura, nós vamos compartilhar com o nosso cônjuge, quando o Senhor o trouxer de volta, né? Porque se for tudo como está, se tudo ficasse do mesmo jeito, não teria por que o Senhor o trazer de volta. Porque iria simplesmente, se por acaso o Senhor trouxer de volta o nosso cônjuge com a gente do jeito que estávamos quando nos apartamos, não adiantaria nada, né, gente? Porque chega por uma porta e sai pela outra. Então é perda de tempo. Por isso o Senhor, com a sua suprema, infinita sabedoria, Ele faz tudo ao seu tempo, tudo na hora certa, né? Então Ele vem nos falar, né, nessa palavra de hoje, que o prazer que Ele tem em salvar as nossas vidas é o mesmo prazer que Ele tem em salvar as vidas e a alma dos nossos cônjuges. Porque o Senhor quer libertar todos, quer buscar cada um, né? O Senhor faz conta, o Senhor faz questão da alma do seu cônjuge, da sua alma e da alma do homem estranho e da mulher estranha. O Senhor faz questão porque o Senhor ama essas criaturas. São criaturas divinas, né? Que o Senhor fez, né? Que estão perdidas no pecado, estão desgarradas, mas o Senhor, Ele vai buscar uma por uma, né? Ele vai atrás da ovelha desgarrada, vai atrás da ovelha perdida. E quem são essas ovelhas desgarradas, né? Eu vou ler um pouquinho do texto só para vocês terem uma noção, tá bom? A palavra do Senhor nos fala aqui em Ezequiel 34, né? Deixa eu só posicionar isso aqui melhor para mim. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Que dias são esses de nuvem e escuridão? Dia de nuvem e escuridão foram os dias que nós vivemos brigando, vivemos em pé de guerra, onde nós não tínhamos comunhão com Cristo e nem com a nossa família. Quando a gente vivia brigando, não conseguíamos nos entender. Quando eu e meu cônjuge, tu e teu cônjuge, não falávamos o mesmo idioma. Quando falava línguas diferentes. Quando tinha muita briga, muito atrito, onde seus filhos ficavam escondidos no quarto chorando, com medo, tremendo. Muitas das vezes isso aconteceu no seu lar e no meu lar. No lar de todos nós que estamos aqui, passeando pelo deserto. Né? Nós sabemos as coisas que aconteceu, os traumas que nós geramos nos corações de nossos filhos. Nós conhecemos o caminho que passamos. E do jeito que estava, não dava para continuar. Quis Deus que viesse a acontecer esse deserto, né? Então, ele fala aqui na palavra dele, das nuvens da escuridão. Muitas vezes, a nuvem e a escuridão, que são as mulheres estranhas e o adultério, né? E o pecado lá fora também,
né, que se titula, né, a tais coisas, foram permitidas. Nuvem e escuridão, eles estão perdidos nas nuvens e na escuridão. Por quê? Porque já vivia nas nuvens e escuridão em casa. Quando seu cônjuge estava em casa, muitos dias e muitas noites era de nuvens e escuridão. Onde tinha briga, tinha discórdia, onde muitos iam dormir sem pedir perdão, sem pedir desculpa. Muitos passavam até dias sem fazer as pazes, né? E onde a família toda sofria as consequências, né, dessas desavenças, né? Então ele fala aqui: tirá-las-ei, né? Tirá-las-ei dos povos e as congregarei, e de diversos países, né? E as introduzireis na terra, na sua própria terra, e apacentá-las-ei nos montes de Israel. Quando ele fala que vai tirá-las, né, dos povos e as congregará novamente, as que estão em países dispersos são as que estão em outra casa, que está na casa da OM, na casa do H, na casa da mulher estranha, na casa do homem estranho. Estão em lugares dispersos, né? Estão entre os povos na terra, né? Em diversos países, né? Muitas vezes no mesmo país, porém em terras longínquas, né? Longe dos nossos corações, né? Na casa do homem estranho, da mulher estranha, na casa do pecado, na casa da perdição, na casa das drogas, né? Na casa da mãe, do pai dele, né? Que às vezes a família deles também conspira contra, né, o casamento. E talvez eles tenham razão, né? Porque eles imaginam, se for para viver como vivia, melhor viverem separados. Para viver igual diz o ditado popular, gato e rato, é melhor que cada um fique no seu canto. Muitas vezes, muitas sogras dizem isso, né? E às vezes você fala, por que a minha sogra não torce por mim? Por que ela prefere que o filho dela fica lá com a mulher estranha? Porque talvez ela via. Ela observava, apesar de não estar no teto de vocês, mas ela sabia que tinha discórdia, que tinha briga, que tinha risco até mesmo de morte, né? Então, Deus permitiu que nuvens e escuridão separasse as nossas casas, as nossas famílias, né? Até mesmo para que uma coisa pior não viesse a acontecer. Nós temos que sermos gratos a Deus até mesmo a isso. Até por estarmos passando pelo deserto, nós temos que ser gratos. Porque nesse deserto a gente está aprendendo. Deserto não é lugar de morada, é escola. Deserto é lugar de aprender. De aprender com nossos erros, de aprender com as escrituras e de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque no deserto nós ouvimos o Espírito Santo. Fora do deserto a gente não ouvíamos. Não sei de você, mas eu nem sempre ouvi a voz do Espírito Santo fora do deserto. E no deserto eu aprendi a ter comunhão e intimidade com a presença do Senhor e com o Espírito Santo, né? E eu continuo aqui no texto, né? Vocês desculpem, gente, porque eu tô sem óculos e tá bem pequeno. E eu tenho até uma Bíblia maior, mas ela não tá aqui. Então, vamos lá. Em todos, e apacentá-las-ei nos montes de Israel, né? Que é na presença do Senhor, né? Junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra, né? Então, apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Então, na presença do Senhor, tudo ficará diferente. Não tem como conhecer Jesus e ficar do mesmo jeito. Muda tudo na tua vida. A sua situação emocional, a sua situação espiritual e principalmente a sua vida material. Você pode ver, faz um balanço agora. Ah, não, mas eu tinha muitas condições, a gente tinha tudo, mas não tinha paz.
Mas hoje, você pode ver que você passou pelo deserto e em nenhum momento Deus deixou você passar necessidade. Em nenhum momento Deus deixou você passar fome. Porque Deus manda corvo nos alimentar, Deus dá ordem. Deus nunca vai deixar que a gente passe nenhum tipo de privação a partir do momento que a gente tem sintonia diretamente com Ele, com o alto, né? Ele vai estar conosco e nos cuidando. Então, essa palavra aqui fala, né, que Ele vai dar abundâncias, né, de dias melhores para nós e que vai permitir que nós temos pasto nos montes de Israel. Nós vamos nos alimentar da presença do Senhor e o Senhor vai nos manter. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor vai manter. E nós não vamos passar necessidade nem falta de nada. Porque a Bíblia fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Então você não vai ter necessidade de nada nesse dia que Deus fizer a restauração. Porque a sua família vai estar totalmente na presença. O Senhor vai ter buscado em terra longínqua o seu cônjuge ou a sua cônjuge e vocês vão descansar, deitar-se-ão ali em pastos, em boa pastagem, e terão bons pastos nos montes de Israel. Na presença do Senhor, não tem como a gente não ter bom pasto. Não tem como a gente não ter o melhor dessa terra. A palavra do Senhor nos promete que nos conduzirá por uma terra que mana leite e mel. Que a partir do momento que nós sairmos desse deserto, que atravessarmos o Jordão e entrarmos em terra prometida, que é a promessa que o Senhor nos fez, de nos levarmos à terra prometida, o que é que Ele fará? Nós teremos o melhor dessa terra. Então, é o bom pasto que ele está falando aqui. Então, eu mesmo, o Cristo fala, o Senhor diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Nesse momento, a gente vai descansar no Senhor. E a gente vai, quando Ele trouxer de volta os nossos cônjuges, eles os repousarão e nós também em Cristo Jesus. Nós teremos a certeza da salvação, teremos a certeza da salvação da nossa alma e da alma do nosso cônjuge. Porque se nós acharmos que vamos nos salvar, que vamos ganhar a salvação e vamos deixar o nosso cônjuge para trás, nós não vamos sermos salvos. Vamos sermos aquelas ovelhas que pisa na água limpa e deixa suja para as outras que vêm atrás beberem. Então vamos ser ovelhas más. E o Senhor não quer que sejamos más ovelhas. Temos que ser ovelhas boas, uma para com as outras. Que a palavra dele está dizendo aqui, né? Quanto à voz... tá bom, ele fala aqui antes disso, né? Que ele apacentará as minhas ovelhas e as farei repousar. Assim diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Então, aquela desgarrada ele tornará a trazer. Você viu aí, amados? Que Deus está falando da restauração do seu casamento, que a ovelha desgarrada Ele tornará a trazer. E isso serve para o seu filho que não está em casa, que está na rua, que está nas drogas. Isso serve para a sua filha que está na prostituição, que está nas drogas também, que saiu de casa. Toda a nossa família será restaurada se nós a colocarmos no altar, na presença do Senhor, e nós buscarmos com seriedade, né? Então, ele fala que, né, que ele mesmo buscará, né, a enferma e fortalecerá. E fortalecerei a gorda e a forte destruirei. Então, aqueles que estão achando que estão fortes demais, será destruído. E os que estão fracos, será forte. Porque é assim que Deus trabalha, gente. Essa é a estratégia, é a forma de Deus trabalhar com justiça. Que a palavra dele está falando aqui. Quanto a vós, outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Compreende? Que ele julgará entre ovelhas e ovelhas, né? Entre carneiros e bode, caso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto. E não vos basta o terdes bebido a água clara, a vez de turvar o resto com os pés. Então, muitas vezes a gente quer
que os nossos dias sejam bons, que a vitória seja nossa. A gente quer que o nosso cônjuge volte, mas quer que ele se arrebente todo, quer que dias ruins aconteçam com ele. Nós não estamos desejando o melhor para ele. Nós não estamos desejando que o Senhor cuide, que Deus também cuide dele, porque ele também é filho do nosso Senhor. Que até aquela mulher estranha que prestou como serva das trevas para desempenhar esse papel, o Senhor também quer e deseja salvar a alma dela. Então não cabe a nós deixar água suja para essas pessoas beberem. O que seria essa água suja? Essa água suja é a gente mandar energia ruim, oração contrária, desejar o mal, querer que eles morram, querer que eles sofram, querer que eles comam o pior dessa terra, que eles bebam o pior dessa terra. Se eu não quero beber o pior dessa terra, se eu não quero beber águas turvas e sujas, escura, eu quero água clara, cristalina, eu tenho que desejar isso para o meu cônjuge e também para a mulher ou para o homem estranho. E não cabe a mim pedir que o Senhor destrua o homem estranho e a mulher estranha, porque eles também são criatura do Senhor. Cabe a mim orar, pedir ao Senhor que liberte-os, que dê clareza de visão espiritual para eles, para que eles busquem de Deus um outro companheiro, outra companheira, pessoas que estão solteiras, pessoas que são viúvas, onde eles não vão atrapalhar na vida de ninguém, onde eles não vão ser destruição e nem pedra de tropeço. Nós temos que orar pela libertação também do homem estranho e da mulher estranha, porque a alma dele é importante para Deus, que eles são filhos do Senhor, né? Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, porque nós sabemos que não é esse o objetivo, não é esse o motivo verdadeiro da nossa luta. O motivo da nossa luta é contra principados e potestades, né? Contra as trevas, contra o príncipe do mal, né? Então a palavra do Senhor vem nos confirmar aqui que o Senhor, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Perdão, amados. Quando ele fala da gente, que a gente está sendo ovelhas más, né? Que pisa com os pés e turva as águas do que vem, né? Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Deus, ele julgará. Não cabe a mim e não cabe a você julgar o que seu marido fez, o que a sua mulher fez. Não cabe a mim e não cabe a você julgar o que a mulher estranha fez e o que o homem estranho fez. Porque Deus julgará entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Quem está se dando bem agora vai ser julgada por Deus. Entendeu? E quem está sofrendo vai ser julgada. O Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai tirá-la dessa dor, desse sofrimento. Então não cabe nós sujar a água de ninguém para quem beber água suja. Cabe nós fazer o nosso melhor sempre e buscar na presença do Senhor, né, amados? Então, que ele está falando, né? Visto com que o lado com que o ombro das empurrão, né? Das magras e das gordas, né? Visto que com o lado dá empurrão, não vale a mim de empurrar ninguém, nem você. Né? Nós apenas vamos pedir ao Senhor que trabalhe com justiça, né? E nem chifres, nem pelis, nem as fracas, nem espalhares para fora, né? Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina. Então, não é nós que vai lutar contra os estranhos, contra o pecado, contra o adultério. A gente vai lutar apenas orando. Mas contra aquelas pessoas que entrou no nosso casamento, nós não vamos tirar satisfação, não. Porque Deus vai nos livrar das rapinas, né, do que é mal. Né? E julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor. E ele apacentará o meu servo Davi. Que ele está falando que, né, que Jesus, né, que está sendo representado pelo servo Davi dele, que vai apacentar essas ovelhas todas. Independente de ser eu, de ser você, de ser aquela mulher que levou o teu marido, ou aquele homem que levou a tua esposa. O Senhor que vai julgar entre todas as ovelhas, entre ovelhas e ovelhas. Cabe nós apenas nos posicionarmos e colocar na presença do Senhor e estar sempre em constante orações, né? Cabe nós a isso. E, amados, o Senhor nos promete que fará uma aliança. Farei com elas aliança de paz.
acabarei com as bestas fera da terra. Seguras habitarão no deserto, e do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuva de bênção. Então, chuva de bênção. Essas são as promessas de restauração, que o Senhor buscará as ovelhas perdidas, que estão desgarradas, as doentes, as enfermas. O Senhor tratará. E chuva de bênção. Está querendo dizer que dias melhores virão. Está querendo dizer, se nós perseverarmos até o fim, dias melhores virão, que o Senhor assim o fará. Amados, minha Bíblia caiu, vou ter que pegar aqui só um pouquinho, tá bom? Então, gente, como eu já tinha lido já a parte do texto, né? A promessa principal foi o que o Senhor nos fez agora. Não vai dar para buscar a parte que ele terminou de falar ali. Então eu digo para vocês, o desejo de Deus é de salvar ambas as partes, né? O desejo do Salvador é esse, né? Então, portanto, o desejo do nosso Pai que está no céu é que nós seguimos o exemplo de amor dele, né? E que buscamos e lutamos por nossas ovelhas perdidas, seja ela o nosso cônjuge, seja ela os nossos filhos, seja ela quem quer que estejam em caminho de perdição, desgarrado. Todas essas ovelhas, as almas delas têm muita importância para o Senhor, né? Então, e se nós não buscarmos em oração e amor, né, a salvação dessas ovelhas, né, que Deus promete fazer aliança entre nós e elas, se nós não buscarmos, nós responderemos. Essa é a vontade do Senhor, que nós buscaremos em oração, para que possamos desfrutar dessas promessas que o Senhor nos fez, que possamos buscar as ovelhas, né, podemos lutar por elas, buscar, amados, né, ficar indo lá, ligando, telefonando, se humilhando, não. É simplesmente se posicionar com joelho e jejum e oração e viver na presença do Senhor e descansar, saber que o Senhor está trabalhando. E eu deixo essa ministração, amados. E eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu testifico dessas verdades. Eu sei que é assim que é a forma que o Salvador trabalha, né? Eu deixo essa ministração no nome de Jesus Cristo, né? E que todos vocês tenham dias cada vez melhor. Que todos vocês sejam felizes, né? Que o Senhor possa estar sanando a sua dor. Que o Senhor possa estar te dando resignação, paciência e força e perseverança para que você continue nessa caminhada até o momento que Deus decidir. E que um dia você e seu cônjuge e a sua família vai poder falar aquela frase: eu e a minha família servimos ao Senhor. E um dia vocês dois, toda a sua família, vai conseguir ir à exaltação e à salvação, né? Que Deus esteja conosco, amados. Um beijo, tudo de bom para vocês.